gravando mais um Tricolor no Trânsito. Hoje é quarta-feira, dia 26 de novembro de 25. É véspera do jogo contra o São Paulo, o jogo que pode sacramentar a nossa vaga na Libertadores, né, e deixar a gente mais próximo da vaga direta na Libertadores, né, o que poderia dar uma tranquilidade maior ainda, né, para a gente disputar lá a semifinal da Copa do Brasil, né, se for possível ter tranquilidade, né, quando se disputa um jogo tão importante, num clássico, né, e toda a questão também que envolve Fernando Diniz e suas polêmicas, né. No dia de hoje, né, eu tô com uma sensação meio de data FIFA, assim, né, a gente jogou no sábado, e aí de lá pra cá a gente tá em semana de eleição, então se não falar de eleição, quais são os assuntos? Aí teve a renovação do Nonato, ok, interesse em alguns jogadores, né, que não tem muito carinho da torcida, né, Everaldo, Fuentes e Otávio, alguns até que a torcida quer ver bem longe do Flu. De uma forma geral, pelo barulho, parece que a torcida do Flu quer ver os três muito longe do Fluminense, né. Aí que Carlos Vinícius foi oferecido ao Flu de graça e o Flu recusou porque entendeu que o Everaldo era melhor que ele, né? E aí um pouco do que eu resolvi falar hoje, né? Essa questão aí, essa polêmica que tentaram criar, né? E aí a informação, Jorge Nicola, aí é aquilo, né? Que o pessoal do Jornada falou sobre, né? Jorge Nicola, você confia só quando a informação, né, lhe convém, né, só na hora de criticar a diretoria, porque várias vezes, né, ele fala coisas que não parecem ser reais, né, que de fato, quando, né, a galera da mídia tricolor vai atrás da informação, a informação parece ser meio furada, né, parece só ter sido passada. E aí numa semana de eleição, né, fica uma coisa meio esquisita assim, mas se eu não me engano, eu ia até reouvir, né, mas o Gabriel Amaral, né, no vídeo que ele fala sobre essa notícia do Jorge Nicola, né, ele fala que em algum momento, né, ele já até fez vídeo falando sobre essa questão lá atrás, né, que isso foi lá no meio do ano, se eu não me engano, né, e aí, né, ele mesmo chega a falar nessa questão do Jorge Nicola não ser muito confiável, me parece, e que ele concorda que o Everaldo seria melhor do que o Carlos Vinícius. E aí fica parecendo loucura, né? Porque, não, mas o cara tava na Europa e tal, não sei o quê. Os números do Carlos Vinícius na Europa, nas últimas 3 temporadas, incluindo, né, 24, 25, né, são horríveis, né? São bem piores do que o do Everaldo, né? Até esse rumor, né? O Everaldo em 6 meses de Fluminense tinha feito mais do que o Carlos Vinícius fez em um ano, né? Que é temporada 24, 25 na Premier League. Ah, mas ele tá na Premier League. Cara, olha os números do cara. Ele podia estar, sei lá, ele podia ser o atacante do Real Madrid, o primeiro reserva, que com aqueles números não dá pra você falar que ele viria pra cá e ia dar certo, né? Provavelmente a torcida, quando fosse buscar isso, ia chiar muito, né? E aí ainda tem um boato de que isso aí, né, eu vi o Fio falando, mas aí é um boatão que ele foi buscar rápido lá no X, né, não é nada muito concreto, de que talvez o cara quisesse, talvez fosse salário nas luvas, né, porque ele viria de graça, né, sem custo, não ia precisar comprar o, entre aspas, passe dele, né, 2 milhões por mês. Ah, mas parte era luvas, tá, né, não interessa, né, 2 milhões de reais por mês é mais do que o Soteldo custou. De uma forma geral, ele e Soteldo talvez tivessem o mesmo grau de ruindade nas últimas temporadas, né? E aí, né, o Soteldo vem pro Fluminense e não dá nada certo até o momento, e o cara chega no Grêmio e vai muito bem, né? É isso, assim, eu acho que não houve erro da diretoria naquele momento em olhar e falar, calma aí, esse cara não vai me entregar o que eu preciso, os que eu tenho aqui estão me entregando mais. Ele não vai chegar e tomar a frente de ninguém que eu tenho aqui no elenco, né? Ainda mais para jogar 2 milhões fora. E é aquilo, assim, né? Ele não ia vir para ganhar menos de 1 milhão, acredito eu, entendeu? Então acho que não houve erro da diretoria em não ter trazido o cara. Agora, quando o cara chega no Grêmio e arrebenta, você fala, putz, talvez ele fosse a solução para os nossos problemas, entendeu?
entendeu? Mas é isso, assim, né? Eu acho que é uma polêmica criada em época de eleição. Que bom que eu não vi tanta gente falando, né, disso, levando pro lado eleitoreiro, que teria essa notícia, né? Mas, enfim, talvez a torcida do Fluminense não tenha dado ainda muita atenção a essa questão, né? Pô, Chape parece que está interessada no Everaldo, né? E aí vai com Deus, né? E quem sabe a gente faz um dinheiro com o JK e dá para trazer dois, né? Um atacante para brigar pela posição de titular e talvez um bom reserva, né? Porque eu acho que na base não tem ninguém. Se eu não me engano, o Matheus Reis pode ser centroavante, mas aí teria questão de uma lesão séria e teoricamente deve estar voltando agora. Eu não escuto falar dele nem jogando pela base, né? Agora eu não tenho certeza se o nome é Matheus Reis mesmo não, tá? Veio aqui na cabeça agora e eu falei, né? Acho que eu já falei sobre, né, o Otávio ontem, né? Eu acho que seria uma boa saída, e aí a gente fica ali com o Bernal, né, pensando em ganhar um dinheiro com ele, apesar que eu acho que a gente perde com certeza um dos três, né? Bernal, Martinelli ou Hércules. Espero não perder o Martinelli nem o Hércules, né? E o Fuentes tem que sair, né? A gente precisa daquele buraco ali na lateral esquerda, o cara não rendeu, mas eu acho que o Fuentes para mim poderia sair por empréstimo, porque ele é um cara que vem de boas temporadas do Fluminense e talvez tenha sentido estar no Brasil. Ele parece que fica meio apavorado de jogar no mesmo time que o Marcelo, né? Até na apresentação, quando o Marcelo aparece ali, que ele tá falando, ele fica meio, uma reação meio esquisita, né? É isso, imagina tu tá no time de um dos maiores da sua posição da história, né? E tu vai jogar com o cara, sabe? O cara aparece, faz uma brincadeira na sua apresentação. Deve ser um bagulho muito foda o que esse cara sentiu ali naquela hora, né? Sobre amanhã, eu acho que não tem muito o que falar sobre o time, né? A não ser que saísse uma surpresa que o Cano voltou, né? Mas eu acho que não. Acho também que muita gente falando que talvez o Zubeldia poderia tentar poupar alguém, né? Ou fazer algum teste, pensando que de fato a gente não vai ter o Canóbio, né, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Mas, cara, não é momento, o jogo é em casa, a gente precisa ganhar, a gente precisa fazer nos últimos 9 pontos no mínimo 6, né? Isso aí é indiscutível, né? A gente tem que fazer esses 6 pontos, e aí se for fazer algum teste, faz lá contra o Grêmio, se for poupar alguém, poupa contra o Grêmio. E assim, a gente jogou no sábado e tá jogando na quinta, né? A gente tá numa situação de luxo no Campeonato Brasileiro, né? Os jogadores estiveram aí para treino e para descanso 4 dias, né, entre um jogo e outro, entendeu? Isso é muito luxo no futebol brasileiro, né? Então, a não ser que a pessoa esteja já sentindo alguma coisa, aí não é para poupar, né? Então é o time titular, né, e tal. E aí, caso fosse pensar, né, a gente vai ter um jogo sem o Canóbio, um jogo importante de semifinal de Copa do Brasil, né? O primeiro mando é do Vasco, então com certeza a gente vai ter, eu gostaria muito de falar isso, né? E no segundo jogo com certeza a gente vai ter um número muito maior de tricolores, já que a venda abre antes pra gente, né? Mas é fato que, independente, o Vasco pode ser rebaixado, o Vasco seria pior ainda, né? Pensando em apoio da torcida, o mais frustrante, claro que é horrível ter ser rebaixado, mas aí vai querer resgatar a alma do Vasco, né? Então eu acho que seria algo que com certeza faria muita gente ir no jogo, né? Eu acho que o pior cenário seria o Vasco não conseguir nem ir para a Sul-Americana, que aí seria, né? Pô, não conseguimos nada, a gente quase sonhou com alguma coisa e ficou nessa merda aqui e ainda quase foi rebaixado, né? E aí não ia ter tanta questão de abraçar. Lógico que eu acho que todo torcedor deveria abraçar um time numa semifinal de Campeonato Brasileiro, mas eu acho que mesmo na situação mais de desgraça que o Vasco acabasse, de desgraça no sentimento do torcedor vascaíno, né, que o Vasco terminasse o Campeonato Brasileiro, eles seriam praticamente maioria absoluta, a gente ia ficar praticamente só com a Sul nesse primeiro jogo, né? Então nessa situação e sem o Canóbio, né, eu acho que não vale a pena arriscar um Riquelme da vida, porque a primeira coisa que viria na minha cabeça seria usar o Riquelme, pela questão de que a gente vai ser um jogo duro, né? Acho que o moleque não tá pronto para isso ainda,
né, muito novo, jogou pouco esse ano, eu acho que ele não tem tanto a questão do fundamento da defesa. Então, assim, eu não iria de Riquelme. Tá? Aí a minha opção, Soteldo nem pensar, porque uma tropeçada na bola que ele der, a torcida vai cair matando, e não é jogo pra gente ter algo em campo que possa fazer a torcida jogar contra, né? E aí, se for para manter o esquema, né, seria, eu acho que o jogador é o Keno, tá? Falando muito antes aqui, pode ser que eu crie um mundo, o jogador é o Keno, mas aquela ideia de tentar mudar o time, eu acho que seria interessante pensar num 4-4-2, né, e aí arriscar o Ganso, né, aí entra aquela questão, como é que tá a capacidade física do Ganso, né, e aí talvez o Acosta ser o jogador que vai flutuar pelas beiradas, né, com o Serna, né, mas uma ideia que não me desagrada, pensando até porque é um jogador que, como pode jogar de volante, tem o potencial de marcação, ele já jogou de ponta antes de vir pro Fluminense. Eu escuto muitas pessoas falando que o melhor dele no Fluminense foi de ponta, mas é engraçado, eu não consigo resgatar o Lima jogando de ponta e jogando bem no Fluminense, assim. Pra mim o Lima joga melhor quando ele é o terceiro, quando ele joga de meia ali, né, compondo o meio. Tá certo que esse ano, todas as vezes que ele entrou, ele não foi bem, mas até o ano passado o meu sentimento, o melhor dele era nessa posição, não de ponta esquerda. Mas eu botaria ele na ponta esquerda e jogaria o Serna pro lado direito, entendeu? E esse seria os meus 2 pontos pro jogo contra o Vasco no primeiro jogo da semifinal. Tá, então é basicamente só isso, né? Hoje aqui no Tricolor do Trânsito, caçando assunto, entendeu? Sensação de data FIFA, apesar de já estar ansioso pro jogo de amanhã. Amanhã é dia de Maraca, saudações tricolores e faz o L.